Olá, estudantes da Rede Pública de Paço do Lumiar. Eu sou o professor Júlio Salles, de Língua Portuguesa, e estou com vocês aqui na nossa quarta aula do projeto Paço Educando em Casa, em parceria com a TV Alternativa do canal 19.1. Na aula de hoje trabalharemos as funções da linguagem. Esta aula ela é imediatamente a aula posterior a elementos da comunicação, que são pressupostos para esta. Quem assistiu à nossa última aula vai perceber essa ligação. E eu falei anteriormente que elementos básicos da comunicação é um conteúdo que sempre cai no IFMA. É verdade, pelo menos uma questão. Mas funções da linguagem caem sempre 2 ou 3 questões. Portanto, você que é aluno do 9º ano, muita atenção para a aula de hoje. Você que é aluno das demais séries, das finais do ensino fundamental e aluno da educação de jovens adultos, acompanhe conosco esta aula, que será muito útil quando vocês precisarem ter acesso ao ensino médio. Então, trabalharemos hoje funções da linguagem, relação entre cada função da linguagem e os elementos da comunicação e as características de cada função. Então, eu trago para vocês agora o quadro não só comparativo, mas relacional entre as funções da linguagem e o elemento da comunicação. Então, a linguagem ela tem 6 funções, tal como os elementos da comunicação são 6. Todo texto tem pelo menos uma dessas funções. Mas sabemos que todo texto tem os 6 elementos da comunicação. Então, qual é a relação de elementos da comunicação e funções da linguagem? Bom, eu disse a vocês que todo texto tem os 6 elementos da comunicação. Entretanto, a depender do gênero textual, a depender das intencionalidades discursivas, um desses elementos acaba se destacando. Então, às vezes, o emissor, a pessoa que fala, está em destaque no próprio texto. E quando a pessoa que fala está em destaque, nós dizemos que nesse texto predomina a função emotiva da linguagem, também chamada de função expressiva, pela própria prova do IFMA. Já vi provas em que, em uma questão, ele falava função emotiva e em outra ele dizia função expressiva, sendo elas a mesma função. Então, quando o emissor está em destaque, eu digo que a função é função emotiva. Mas e quando o receptor é posto em destaque? Quando o locutário é posto em destaque? Como chamamos esta função? Função conativa, também chamada de função apelativa da linguagem. Às vezes, um texto foca não na pessoa que fala, mas no ouvinte, no leitor. E aí a função é conativa. Tenho ainda a função referencial da linguagem, também chamada de função informativa. Nesse caso, o referente, já aprendemos, o assunto é posto em destaque. Então, em quais tipos de textos não tenho o locutor sendo o elemento de destaque? Não tenho o locutário sendo elemento de destaque, mas o assunto, veremos. Tenho também, esta palavrinha aí, ela parece um palavrão, né? Metalinguística. Que palavrão é este? Ocorre metalinguística predominantemente quando o código é posto em destaque. Quando o principal objetivo do texto é comentar o próprio código. Nesse caso, eu tenho aquilo que chamamos de metalinguística. Há casos, claro, com menos incidência, em que o canal de comunicação é posto em destaque. Neste caso, eu vou dizer que a função fática da linguagem é a principal função daquele texto. Veremos alguns exemplos logo mais. Temos ainda a função poética da linguagem, também chamada pela própria prova do IFMA, em 2 questões na mesma prova,
de função poética e depois de função estilística da linguagem. Então, se encontrarem a expressão função estilística da linguagem, saibam que o elemento de destaque aqui é a mensagem. E não se preocupem com as dúvidas que agora surgiram, porque este era o propósito, suscitar dúvidas que serão, eu espero, esclarecidas logo mais na frente. A função emotiva da linguagem, também chamada de função expressiva, pode ser observada no seguinte exemplo. Um rapazinho de braços abertos, feliz da vida, ele diz: "Uau, eu venci, eu sou demais, eu consegui a aprovação, ninguém me segura." Ora, quando eu olho este texto, eu logo percebo que o principal objetivo deste texto é falar sobre o próprio emissor. E eu percebo isso por algumas características, como, por exemplo, pronome em primeira pessoa, eu venci, verbo em primeira pessoa, venci, né? O próprio texto está falando sobre o próprio garoto, portanto, ele se colocou em destaque neste texto. E quem é este garoto? É o emissor. Quando o emissor se coloca em destaque, tenho aí a função emotiva da linguagem. Como, por exemplo, na seguinte canção da Marília Mendonça, "De quem é a culpa?" Olha o que ela diz: "Não finja que eu não estou falando com você. Eu estou parado no meio da rua, eu estou entrando no meio dos carros, sem você a vida não continua. Não finja que eu não estou falando com você. Ninguém entende o que eu estou passando. Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que inventei de você." Ora, nesta letra, nós temos o pronome eu, a corruptela tô, do verbo estou, dito em alguns momentos diferentes, né? A ação de eu não estou falando, a solicitação não finja que eu não estou falando com você. Essas expressões têm marcas gramaticais de primeira pessoa. Pronome eu e verbo conjugado em primeira pessoa. Além do conteúdo mesmo. O eu lírico desta canção está falando sobre si próprio. Função emotiva da linguagem. Atenção para quem está com o celular em mãos, e eu pedi na aula anterior, né, que vocês iniciassem a aula com o celular em mãos, podem tirar aí uma foto destas principais características que eu elenquei para vocês acerca da função emotiva. Então é centrado no locutor, emissor, eu tenho verbos e pronomes em primeira pessoa, como por exemplo, eu, nós, meu, nosso. Eu tenho presença comum de ponto de exclamação, interjeições. Por que pontos de exclamação? Porque este ponto, ele expressa o estado de espírito da pessoa, né? Se é de alegria ou se é de tristeza, se é de esperança, se é de espanto. E isso é característico da função emotiva da linguagem. Eu tenho a expressão dos estados de alma, subjetividade, pessoalidade. Presença predominante em que tipo de texto, gente? Textos líricos, autobiografias, depoimentos, livros de memórias. Então, esses tipos de texto, geralmente eu tenho aí função emotiva da linguagem. Vamos ver a próxima função? A função apelativa da linguagem. Veja bem, eu tenho aqui um texto publicitário. Tem a imagem aqui de uma mulher com o olho roxo, aparentemente machucado. Tenho do outro lado a mesma mulher sem este olho roxo. Mas ambas estão com expressão de preocupação. A parte verbal tem dizendo assim: a agressão pode ser física ou psicológica, mas a sua atitude pode mudar essa história. Não se cale, denuncie. Ligue 180. Esse texto publicitário,
ele está usando verbos no imperativo. Não se cale, imperativo negativo. Denuncie, ligue, imperativo afirmativo. Logo, esse texto dialoga conosco. Ele fala diretamente para nós, leitores. Uma vez que ele, usando o verbo no imperativo, ele tem a intenção de modificar o nosso comportamento, de influenciar as nossas atitudes. Ele nos convida, nos convoca a não nos calarmos diante de agressões sofridas pelas mulheres. Não só as próprias mulheres, mas também quem testemunha tem este compromisso, tem este dever de denunciar. Portanto, a campanha publicitária foca no locutário. Ela foca com a intenção de influenciar o comportamento do leitor. Quando ocorre isso em um texto, dizemos que a função conativa da linguagem, a função apelativa, está em destaque, está predominante, pois o locutário foi colocado gramaticalmente, inclusive, em destaque por meio do verbo no imperativo. Saindo agora de uma situação um pouco mais triste, vamos para uma conversa que virou meme, né? Um eu lírico masculino, uma pessoa diz assim, eu lírico, nem poema é, né? Mas a pessoa diz, gata, seu pai é um sonho? Não, por quê? Porque você é um padeiro. Quê? Desculpa, tô nervoso. E aí o rapaz erra aquilo que seria uma cantada, né? Então esses memes de cantadas, eles estão muito comuns aí nas redes sociais, né? Geralmente feito para causar humor. A despeito dos problemas gramaticais do texto, né, tanto de pontuação como de ortografia, não entraremos ainda neste assunto, mas percebemos aqui que na primeira fala do rapaz, ele diz assim, ó, gata, seu pai é um sonho. A palavra gata, que deveria ter uma vírgula depois dela aqui, porque ela é um vocativo, essa palavra é utilizada para se referir ao locutário, a pessoa que vai receber a mensagem. Olha o pronome seu. O pronome seu se refere à pessoa que vai receber a mensagem, ao locutário. Então eu tenho também, gramaticalmente, palavras que me remetem à pessoa que vai ler, ao ouvinte, ao locutário. Portanto, nesse texto, eu tenho a função da linguagem apelativa ou conativa como sendo a predominante. Uma vez que a intenção do autor é convencer o leitor a alguma coisa. Nesse caso, era uma cantada e ele estava, de forma nervosa, né, tentando chamar a atenção da garota, né, para cortejá-la. Mas parece que não deu certo. Nesses memes, costuma haver uma frasezinha no final chamada soldado ferido, né? Eu acho que foi o que aconteceu aqui. Ele trocou a ordem da cantada. Então, pessoal, função conativa da linguagem tem como características principais, né, o foco no locutário, no receptor, ok? Verbos no imperativo, verbos e pronomes de segunda ou terceiras pessoas. O que são verbos no imperativo, turma? São verbos que indicam ordem, pedido, conselho, dica. Esses são verbos no imperativo, porque a intenção do verbo no imperativo é influenciar o comportamento do ouvinte, do leitor, típico da função conativa da linguagem. O uso de pronomes de segunda pessoa, tu, de terceira, no caso, você, que apesar de se referir à segunda pessoa, ele é considerado um pronome de tratamento, então dizem que ele é de terceira pessoa. Tentativa de convencer o receptor a ter um determinado comportamento é uma característica intrínseca à função conativa da linguagem. Presença predominante em textos publicitários, em propagandas. As campanhas publicitárias focam muito no receptor para tentar convencê-lo a mudar de comportamento. Uma propaganda de um produto visa a compra do leitor por parte daquele produto, né? A compra do produto, aliás, por parte do leitor. Temos ainda a função referencial da linguagem, também chamada de
função informativa da linguagem. Agora eu acho que ficou autoexplicativo. O que é a função referencial? Quando ela tem a intenção de informar o leitor sobre determinado assunto. Por isso que é referencial, porque foca no assunto. E aí nós temos este outro texto. Racismo é diferente de injúria racial. Mas atenção, os dois são crimes. Aí logo abaixo vem um texto informativo da Defensoria Pública da Bahia. Injúria racial consiste em ofender a honra de alguém devido à raça, cor, etnia, religião ou origem. Por exemplo, xingamentos ou uso de palavras depreciativas com a intenção de ofender a honra da vítima. Abaixo tem dizendo qual é a pena. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, além de pena correspondente à violência para quem cometê-la. Qual a diferença do racismo para a injúria? Aí vem do lado dizendo, racismo, conduta discriminatória dirigida a determinado grupo ou coletividade. Exemplo, recusar ou impedir acesso a um estabelecimento comercial por causa da raça. Racismo é crime imprescritível e inafiançável. Então, o crime do racismo pode ser denunciado a qualquer tempo, mesmo que passem anos, ainda assim pode ser denunciado. É inafiançável, porque quem o comete não pode pagar fiança para responder em liberdade, ele fica preso até que o processo seja julgado. Portanto, este texto informativo, que para nós, especialmente neste período, vem muito a calhar, pois nos faz refletir sobre essas duas ocorrências que ainda, infelizmente, persistem em nossa sociedade. Mas percebam que este texto não tem a intenção de falar sobre o autor do texto. Quem é o autor do texto? A Defensoria Pública do Estado da Bahia. Esse texto não fala sobre a Defensoria Pública. Portanto, não tem função emotiva predominante, apesar de haver emissor. Percebemos também que esse texto não tem a intenção de convencer você, de convencer a mim, de convencer o leitor em geral a ter determinado tipo de comportamento. Portanto, não tem função conativa da linguagem. Mas percebemos que esse texto, ele nos informa sobre as diferenças entre racismo e injúria racial. Percebemos que a intencionalidade discursiva da Defensoria Pública do Estado da Bahia é, por meio desse texto, informar o cidadão, informar as pessoas sobre essas diferenças. Portanto, nele eu tenho função referencial da linguagem. Eu percebo gramaticalmente por isso, por meio de verbos na terceira pessoa do singular, aliás, de verbos na terceira pessoa, por meio de pronomes de terceira pessoa. Observando esta outra matéria, ainda sobre esse tema que infelizmente aflige toda a sociedade, uma matéria do jornal Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo nós temos aí a Rafaela Silva, que disputou a Olimpíadas, Então ela foi hostilizada após a eliminação há 4 anos em Londres. Rafaela Silva ganha primeiro ouro do Brasil no Rio. Ela venceu o racismo. Para quem se lembra daquele episódio triste, ela foi disputar as Olimpíadas em Londres e não ganhou. E aí ela sofreu, ela foi alvo de várias injúrias raciais e também de racismo pela internet, até por alguns jornais. E aí, 4 anos depois, ela conquistou o ouro, dando a volta por cima. Esse texto, essa manchete jornalística, ela também não tem intenção de falar sobre o jornal Estado de São Paulo. Portanto, não tem função emotiva. Ela também não tem intenção de falar sobre você, leitor. Ela não tem intenção de focar no locutário, que somos nós. Ela tem intenção de informar o leitor do jornal sobre a reviravolta na vida da atleta Rafaela Silva. Portanto, função referencial da linguagem, porque foca no assunto. Vamos para características da função referencial? Então, ela ocorre quando o elemento de destaque é o referente. As principais características desse tipo de texto são objetividade, linguagem direta, precisa,
linguagem denotativa. O que é uma linguagem denotativa? É quando nós usamos as palavras em seu significado de origem, em seu significado objetivo, sem aquela riqueza de significados que as figuras de linguagem, que os poemas nos permitem, tá? Por isso que em jornais a gente vê uma linguagem direta, clara, objetiva, porque a linguagem é denotativa, a função referencial. Então, clareza nas ideias, a finalidade é traduzir a realidade tal como ela é, né? É informar o leitor sobre fatos. Portanto, presença predominante em textos informativos, textos jornalísticos, textos didáticos, textos científicos, mapas, gráficos, legendas e alguns outros recursos representativos. Portanto, toda vez que nós lemos um jornal, nós temos ali a função referencial da linguagem como sendo a predominante. A não ser que o jornal, por algum motivo específico, resolva tratar aquela matéria de maneira um pouco mais poética, por exemplo. Aí nós teríamos uma outra função em destaque. Temos agora este palavrão, a metalinguagem, a função metalinguística da palavra. O que significa metalinguagem? Quando é que ocorre essa função? Eu tenho aqui, por exemplo, a seguinte poesia. O que é a poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Tem um pro aqui, mas é por, né? Por todos os lados. Mais embaixo. O que é poeta? Um homem que trabalha com o suor do seu rosto, um homem que tem fome como qualquer outro homem. Um poema aqui de Cassiano Ricardo, no livro Jeremias Sem Chorar. Ora, esse poema ele é composto por 2 estrofes, e essas 2 estrofes tratam sobre o que é a poesia, sobre o papel do poeta. Vamos lá. O poema é um código. O poema é um meio pelo qual eu transmito uma mensagem. É um meio pelo qual eu codifico uma mensagem. O Cassiano Ricardo poderia falar sobre poesia e sobre ser poeta de qualquer maneira, de qualquer outra maneira. Ele poderia escrever um livro falando sobre isso. Ele poderia publicar um artigo no jornal falando sobre isso. Mas ele preferiu falar sobre poesia por meio de uma poesia, que é o mesmo código. Olha, músicas, poemas, desenhos, pinturas, tudo isso é um tipo de código. Eu posso me comunicar com você por meio de uma pintura. Ora, é muito comum que crianças, quando sofrem algum tipo de trauma, ao conversar com um psicólogo, por exemplo, este peça para que ela desenhe aquilo que vem em sua mente. Por meio desse desenho, o psicólogo tenta se comunicar com a criança, tenta entender o que ela está passando, né, quais são os problemas pelos quais ela está passando. Portanto, o desenho é um código de comunicação que aquela criança usou com o seu psicólogo. O poema, portanto, é um código de comunicação. E no momento em que eu faço um poema para falar de poema, eu estou usando o código para falar do próprio código. É aí que se dá a metalinguagem. Quando eu uso determinado código linguístico para falar sobre ele mesmo. Eu não estou falando sobre o locutor, nem sobre o locutário, nem sobre o assunto, mas sobre o próprio código. Como, por exemplo, esta pintura. Ora, nesta pintura nós percebemos que ela retrata um homem pintando uma ave em uma outra tela. Eu tenho, portanto, uma pintura que fala sobre pintura. Eu tenho uma pintura que fala sobre como um determinado pintor está fazendo uma outra pintura. É a pintura dentro da pintura. Ora, eu falei para vocês que o desenho é um código pelo qual uma criança pode se comunicar com um psicólogo, por exemplo. Falei também que pintura também é um código, por meio do qual o artista se comunica com o mundo, por meio do qual o artista põe para fora tudo aquilo que ele sente ou pensa.
Portanto, neste caso aqui, a pintura fala sobre o próprio universo das pinturas. Eu tenho, então, aí um código sendo utilizado para falar do próprio código. É, portanto, uma metalinguagem. Vocês querem ver o exemplo mais claro de metalinguagem que há? É este momento bem aqui, é esta aula. Esta aula inteira é metalinguagem. Toda aula de língua, para os falantes dessa língua, é pura metalinguagem. Afinal, qual é o código de comunicação que eu estou utilizando aqui, neste momento? Não é a língua portuguesa? No caso do Renan, não é a língua brasileira de sinais? Ora, neste momento eu tenho metalinguagem. Eu estou usando a língua portuguesa para explicar a própria língua portuguesa. Dicionário. O que tem no dicionário? Tem uma palavra, e aí o significado dessa palavra é expresso por várias outras palavras da mesma língua, do mesmo código. Eu tenho aí metalinguagem também no dicionário. Quando uma música fala sobre música, eu tenho metalinguagem. Quando um programa de televisão tem o objetivo de falar sobre os bastidores de outros programas de televisão, e nós sabemos que existem, temos aí também metalinguagem. Quando um canal de youtuber costuma falar sobre outros canais, eu tenho também metalinguagem. Filme que trata sobre o universo cinematográfico, eu tenho também metalinguagem. Este palavrão está em nossa vida, né, no dia a dia, nas aulas de língua portuguesa. O principal elemento de destaque nesse caso é o código, é o elemento de destaque, né? E aí, quando a gente usa o código para falar sobre o próprio código, né, a gente tem, então, a metalinguagem. Então, quem tiver o celular em mãos e quiser, né, tirar foto deste pequeno resumo, fique à vontade. Eu convidei vocês a fazer isso na nossa última aula, né? Temos, então, a função fática da linguagem. Esta função nós utilizamos o tempo todo, só que ela é bem curtinha. Os textos são quase que monossilábicos. São palavras que nós usamos para abrir o canal de comunicação, para iniciar uma comunicação. E também para finalizar esta comunicação. Por exemplo, quando o telefone toca, a gente atende e normalmente se fala alô. Alguns falam pronto, pois não. O que significam essas expressões iniciais ao se falar pelo telefone? Ora, significa que o canal de comunicação já está aberto, pode falar. Expressões como psiu, feito para chamar a atenção da pessoa, né? Olá! As interjeições como cruz credo, oi. Quando você pega o WhatsApp e diz assim, oi fulana, bom dia cicrana. Você está tentando iniciar uma conversa. Essas expressões que iniciam a conversa e dizem tchau, até mais, beleza, valeu, falou. Essas expressões que encerram a comunicação também são chamadas, né, de expressões fáticas. Eu tenho nesses pequenos textos função fática da linguagem. A característica, então, da função fática é testar o canal de comunicação, é informar o receptor de que ele já está aberto para a conversação, né? É encerrar também esta comunicação. A função poética, a função estilística da linguagem. Muito cuidado, turma. Muito cuidado, alunos que estão assistindo a esta aula. Função poética não ocorre apenas em poesias, em poemas, né? Mas veremos, então, qual é a principal característica dela. Olha, percebam aqui que eu tenho uma espécie de desenho feito por palavras, não é isso? Olha, esse ponto de interrogação, ele me parece ser uma alça daquilo que eu estou vendo como sendo uma xícara. A alça da xícara, aquela famosa orelha da xícara. Percebo também que eu tenho palavras saindo de forma curva para cima, como se fossem a fumaça que sai daquela xícara. Posso imaginar que é uma bebida quente que esteja ali. E a fumaça sendo formada por palavras. Vamos ler o texto. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho, do café descendo quente pelo bule reluzente. Ora, portanto,
aqui eu tenho uma imagem formada por palavras, aquilo que chamamos de poesia concreta. O que é um poema concreto? É um poema cuja forma contribui para o entendimento do texto. Nesse caso, o autor desse texto se preocupou muito mais com a formatação do texto que com o próprio conteúdo. Ora, o poeta poderia ter falado sobre café de qualquer maneira, poderia ter improvisado um poema em versos comuns e dito como ele gosta do café. Mas ele preferiu fazer uma formatação diferente, privilegiando a formatação da mensagem, e é exatamente isso que é a função poética, formatação da mensagem. Quando um texto se preocupa muito com a formatação do próprio texto, eu tenho a mensagem posta em destaque, eu tenho a função poética, a função estilística da linguagem. E aí tem essa campanha publicitária aqui, né, em que eu tenho um tronco de uma árvore indo para baixo, um galho. Do lado direito eu tenho as folhas, né, deste galho de árvore. Do lado esquerdo eu tenho fumaça em formato parecido com o das folhas. Logo abaixo eu tenho assim: quer continuar a respirar? Comece a preservar. Alguém poderia me dizer: ah, professor, bem aqui tem função conativa da linguagem, o senhor já me ensinou. O senhor me disse que quando tem verbos no imperativo, comece, ele está dialogando direto comigo, que sou leitor. Ele está influenciando meu comportamento, então eu tenho função conativa. É verdade, tem função conativa. Só que, olha, ele poderia ter falado esse texto de qualquer maneira, de maneira comum, mas ele resolveu fazer uma montagem aqui que nos gere uma reflexão mais profunda. Choca muito mais olhar esta mensagem da forma como foi formatada do que se fosse um texto comum. Ora, essa fumaça, qual a imagem que está sendo formada aqui, com este galho, estas folhas e esta fumaça? A imagem de um pulmão. Parece o nosso órgão respiratório, que é o pulmão. Só que um lado dele virou fumaça, o outro ainda está verde. Ou seja, as plantas produzem oxigênio, que nós precisamos, né, claro, para sobreviver, para respirar. O pulmão é o órgão responsável por isso. Olha que ideia genial desse cara, ao fazer o pulmão neste formato, que chama muito mais atenção. Portanto, a preocupação com a formatação desse texto foi muito maior do que com o próprio texto. Temos aí função poética da linguagem. Característica da função poética, preocupação com a formatação do texto. É isso aí que vocês têm que se preocupar. Preocupação com a formatação do texto. Lembrem-se deste item como sendo a principal característica da função poética da linguagem. Atenção, que é hora da revisão. Aprendemos hoje que existem 6 funções da linguagem. Fizemos uma relação dessas funções da linguagem com os elementos da comunicação, trabalhados na aula anterior. Vimos que a função emotiva da linguagem foca no emissor, a função conativa foca no receptor. A função referencial foca no assunto, no referente. A função poética se preocupa com a formatação da mensagem. A função fática é quando o canal de comunicação é testado ou é iniciado por meio de algumas palavras. E a função metalinguística é quando o código é posto em destaque. Convido vocês a acessar o Instagram Prof. Júlio Salles e responder as questões que estarão no story, né, para que vocês possam refletir sobre esse conteúdo. Algumas perguntas, alguns textos, para que vocês tentem aí encontrar a função da linguagem de cada um deles. A partir das 18 horas de hoje, vocês podem acompanhar por 24 horas, né, no Instagram Prof. Júlio Salles. Foi um prazer estar com vocês e até um próximo encontro.